Gente, quando eu era mais menino, eu morria de medo da quaresma. Era tanta superstição em volta desse tempo, o pessoal falava que as bruxas ficavam soltas, e o diabo ficava rodando pelas ruas de noite, e quem dançasse na época da quaresma nascia rápido. Você já viu essa história? Até que teve um corajoso que dançou e se descobriu que não nascia coisa nenhuma, né? Então tinha tudo isso em volta da quaresma, mas hoje não está tendo oportunidade de voltar ao sentido original da quaresma. Praticamente todas as religiões têm um momento forte de penitência, de apelo de conversão. No judaísmo, de onde nós ouvimos o profeta Joel convidando para formar uma Assembleia Santa em penitência e conversão, no tempo dos judeus existe até hoje, eles celebram até hoje, os judeus estão presentes até hoje, o Yom Kippur, que era a festa da purificação. Os muçulmanos têm o Ramadã, um mês inteiro de jejum. Eles passam o dia todo em jejum e no final reúnem a família, os amigos, para a quebra de jejum, com um jantar. Também muitos sobem e fazem isso ao longo de todo o mês. E nós, não podia ser diferente. Temos um momento de penitência, de exercício espiritual em busca da conversão, da mudança de vida, e que tem todo um significado. Não foi simplesmente uma invenção da igreja, mas foi inspirada e fundamentada na experiência do próprio Cristo Jesus. Afinal de contas, a palavra quaresma significa 40, porque 40 foram os dias que Jesus permaneceu no deserto, se preparando para a sua missão, para subir a Jerusalém, para salvar o mundo do alto do Calvário. Mas 40 tem muitos outros significados na Bíblia. 40 foram os anos, sobretudo, que o povo de Deus caminhou no deserto para entrar na terra prometida. Veja que 40 sempre está ligado ao deserto e sempre está ligado à purificação. Por isso, 40 são os dias da preparação do cristão para a Páscoa. 40 são os dias de intensa penitência e busca pela conversão. De fato, nesse tempo da quaresma, nós podemos fazer duas descobertas. Como é feio o pecado, como o pecado nos destrói, como o pecado desfoca, tira de nós a beleza de Deus, como o pecado é terrível. Inclusive, nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que o Papa Francisco faz para a Igreja Jesuíta, uma das graças que a gente pede é me envergonhar do pecado e detestar o pecado. A gente pede isso na oração: Senhor, me dá a graça de me envergonhar quando eu estiver pecando, quando eu estiver fazendo maldade, quando eu estiver fazendo coisa errada, porque a gente se acostumou. A gente se acostumou com o errado. Me dê a graça de sentir vergonha, de me lembrar que eu estou fazendo uma coisa feia e sentir vergonha, só para mim mesmo, né? Isso é uma das coisas que nós podemos descobrir durante a quaresma, como é feito o pecado. Mas uma outra coisa que nós temos que descobrir na quaresma é como é grande e bela a misericórdia de Deus. E é por causa dela que a igreja convoca o povo de Deus para não mais sozinhos, mas como assembleia, se colocar como unidade, como pecador na presença de Deus. Cada um de nós, durante o ano, podemos buscar um confessor e buscar a reconciliação e a conversão individualmente e pessoalmente. Só que agora nós estamos fazendo isso enquanto igreja, enquanto povo de Deus, juntos, reconhecendo que precisamos mudar e nos converter juntos, porque o meu pecado, a minha maldade, influencia no mundo inteiro. Quando a gente faz uma coisa boa para alguém sai feliz, sorrindo, e dá um sorriso para alguém, porque contagiando as outras também. Mas com o mal também é a mesma coisa. Quando a gente não está bem, fala uma coisa desagradável para outro, tira o outro do sério, o outro vai lá, o outro, a gente vai criando uma corrente de mal. Portanto, o pecado, meu pecado, a minha maldade, os meus excessos, vai contaminando a igreja, a minha família e o mundo com a maldade. E é justamente no combate contra o mal que a igreja nos quer fortalecer por este tempo santo de purificação, convocando cada um dos seus filhos para se colocar com humildade diante do Senhor
e se dá conta das suas fragilidades, das suas fraquezas, e se dá conta que precisa crescer e mudar. Todo mundo sabe que temos coisas que precisamos cuidar em nós, temos feridas que precisamos mexer, temos comportamentos, atitudes e vícios que precisamos curar. E aí, meus irmãos, 40 dias nós estaremos aqui, e a palavra de Deus nos iluminando, nos mostrando o caminho sempre. Só não se converterá quem não quiser. Por isso, um dos convites de hoje, inclusive da palavra de Deus, é: não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz de Deus. Olha o que São Paulo diz: não deixe que a graça de Deus passe em vão. Eu te suplico, deixai-vos reconciliar com Deus, diz São Paulo. Não deixe a graça de Deus passar em vão. E nestes 40 dias, a graça de Deus e a sua misericórdia vai ser derramada em abundância sobre a face da terra e sobre a igreja. Esteja você de coração aberto para poder dar vida e experimentar a alegria de estar em comunhão com Deus, a alegria de voltar aos braços do Pai como filho próprio, a alegria de ter paz na sua consciência, de ter se libertado da escravidão, da influência do mal e do pecado. Mas Jesus nos ensina e nos deixa, através do Evangelho que nós ouvimos, um caminho, itinerário espiritual, ou como eu gosto de chamar, alguns exercícios espirituais. Eu chamo de exercícios espirituais essas atitudes externas que nós podemos fazer, externalizando o que a gente está vivendo por dentro, né? Porque a grande crítica de Jesus era que os fariseus só faziam as coisas por fora, mas não viviam por dentro. E Jesus então nos dá 3 indicações, 3 exercícios espirituais para podermos viver bem a graça da conversão. Primeiro, a oração. Padre, eu rezo todos os dias. Não vai rezar mais. Se rezar 1, 2, 3, vai rezar mais. Porque a oração, meus irmãos, é onde a gente se coloca completamente nas mãos de Deus, toma consciência da presença dele, da grandiosidade de Deus e da nossa pequenez, e a gente vai alimentando a intimidade com ele. Portanto, a oração deve ser intensificada na conversa. Depois Jesus diz dá outro exercício espiritual: o jejum. O jejum, meus irmãos, nós podemos fazer eliminando uma refeição principal ao longo do dia. Ela é para tomarmos consciência de que nós precisamos de algo essencial. Quando a gente está com fome no jejum, nosso estômago vai nos acusando, está faltando alguma coisa dentro de nós. Mas não é o pão material. A gente fica sem pão material para ver como nós somos humildes, para não dizer outra coisa, como nós somos pequenos, como ficar sem comer, o nosso estômago já nos deixa aflitos. E a comida não é o essencial da vida humana, não é o principal da vida humana. Claro que é bom para sobreviver, né? Mas não é o essencial. O essencial é um outro pão, é o pão da vida eterna. E é por ele que nós jejuamos, pensando nele, o quanto ele é essencial em nossa vida, o quanto ele é fundamental. E aí o estômago vai nos acusando, dando aquela apertada, dando aquele barulho, e a gente vai se lembrando: eu estou em exercício de penitência, e eu vou me lembrando que eu estou fazendo aquilo em busca do perdão, e que Deus está olhando para mim, e Ele está derramando a sua graça sobre mim, está apreciando o meu esforço em ser livre diante de todas as coisas, livre inclusive diante da comida. Tem gente que faz propósito na quaresma de não tomar refrigerante, de não comer doce, e não consegue viver. Olha, eu não sou mais forte que uma garrafa de refrigerante, eu não sou mais forte que um pedaço de doce. O que eu sou? Escravo de comida. Portanto, eu vejo que o jejum é uma apelo de libertação diante de todas as coisas que me impedem de servir a Deus e viver a minha fé. Por fim, Jesus fala da esmola, né? Oração, jejum e esmola, ele chama de caridade, de gesto concreto de solidariedade. Ora, se eu deixo de comer carne na quaresma, se eu deixo de fazer uma refeição no tempo da quaresma como obra de penitência, de exercício espiritual, não vai valer muito se dentro do meu congelador a comida está lá guardadinha, a carne está guardada e a despensa está cheia de comida. Ora, se eu abro mão de uma refeição e de consumir determinado alimento, eu tenho que sentar e ver quanto eu vou gastar, quanto eu gastaria nesses 40 dias consumindo esse alimento, e eu não vou consumir, porque
eu estou fazendo exercício quaresmal de penitência. Eu gastaria X. Então você vai pegar X e vai reverter em bem para alguém. Não adianta eu me abster e fazer jejum, mas as coisas estão todas lá em casa guardadas. E quando passar a quaresma, então eu vou me acabar e comer tudo que eu tinha direito. Não. Eu tenho que reverter aquilo em obra de caridade. E tudo isso, meus irmãos, é um verdadeiro exercício. Sobretudo esse, dos bens materiais. Quando fala que tem que tocar no bolso da gente, nós ficamos assustados e profundamente incomodados. Aí que a gente vê a real necessidade de exercitar e de praticar o desafio, de descobrir o que realmente é essencial à nossa vida. Quando iniciamos a quaresma, nós costumamos dizer que estamos iniciando um retiro, estamos entrando no deserto com Jesus. No deserto é a experiência do limite, no deserto é a experiência do essencial. Ninguém sai carregando um monte de coisa para levar no deserto, mas leva aquilo que é suficiente e necessário. Nós queremos ir para o deserto com Jesus, iniciar essa caminhada pelo deserto, vivendo e experimentando o essencial e verdadeiramente necessário. Aí, quando a gente descobre o que é realmente fundamental na nossa vida, aquelas coisas que a gente se propôs a não usar e a não consumir, nem vão mais fazer falta, porque você se libertou da dependência de qualquer coisa, e o seu coração, a sua alma está livre para seguir Jesus, para viver os seus mandamentos e para amar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não é superstição fazer jejum nas sextas-feiras, se abster de carne, mas são exercícios. Como que às vezes a gente precisa fazer na academia, no Pilates, em qualquer outro lugar? Você tem uma sequência de exercícios para atingir um objetivo. Se você deixa de fazer ou tenta se enganar, você não vai ter, não vai alcançar mesmo, não vai ter o resultado que esperava. E o exercício está sendo apresentado a nós pelo próprio Cristo Jesus. Vamos agarrar esses três pilares da quaresma: a oração intensa, o jejum, unido com a abstinência, quando for necessário, e também a caridade. E vamos fazer um verdadeiro processo de conversão, de mudança de vida. Como eu disse, pode ser que muita gente desanime. Eu vou celebrar com o Senhor o propósito de não fazer isso ou de fazer aquilo. Mas quando chega na metade, desanima. Perseverança, coragem, meus irmãos. Jesus venceu os tormentos do deserto, venceu as tentações, subiu o Calvário, fortalecido para vencer a cruz. Nós também temos muitas cruzes esperando na vida. Se fortaleça aqui no deserto da quaresma, para que você possa atravessar todos os calvários, carregar todas as cruzes e ser vitorioso em Cristo Jesus, fortalecido pela graça da conversão, pela mudança de vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, e que nesse momento, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a sua meditação, o nosso coração já tenha escolhido qual o propósito eu vou viver nessa quaresma. Eu já tenho um propósito de vida, eu tenho um propósito de conversão. Cada um de nós tem que sair daqui convencido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele tem um propósito para essa quaresma, que eu vou viver esses 40 dias perseguindo com todas as minhas forças, viver este exercício espiritual,